Tem um senhor aqui que estou morando aqui em Teresópolis, uma cidade do interior do Rio, fica 1h30 do Rio, e tem um senhor que passeia com um cachorrinho. Você vê que o cachorrinho não é dele, deve trabalhar para alguém para passear com aquele cachorrinho. Já é uma pessoa com uma certa idade. E aí outro dia o cachorrinho estava fazendo cocô na frente da entrada desse edifício que eu estou morando. Aí eu comentei com ele, falei, não seria legal colocar aqui um saquinho, porque as pessoas vão sair e vão acabar pisando nesse cocô. Ele ficou me olhando assim, como se ele não tivesse presente, como se ele não tivesse existindo. Simplesmente não respondeu nada, ficou me olhando. E aquilo continuou. E aquele ali para mim talvez seja o símbolo do que o nosso Daniel Goleman fala dos mergulhados. Eu gostei muito dessa expressão, mergulhado. Eu diria que tem gente muito mais mergulhada nas emoções, mergulhada na normalidade, mergulhada no que a gente pode chamar de normoide, no normoidismo, né? Em que ouve a música do Zeca Pagodinho todo dia, deixa a vida me levar, né? Tem uma outra música também, que o Paulinho da Viola canta, que o mar, que a pessoa entra no mar e o mar leva ele também, uma coisa mais ou menos nessa linha. Quer dizer, a pessoa não tem a opção, a pessoa não tem escolha, as coisas vão levando ele. E acho que é exatamente essa normalização, esse mergulho nas emoções, em que a gente vai aceitando as formatações. E aí eu construí ao longo da análise, né, esse é o último artigo sobre o livro do Goleman, a ideia de que você tem um primeiro eu, a gente falou disso ontem, e esse primeiro eu é um mix entre nossa capacidade de pensar, que vem da genética, das coisas que a gente consegue perceber, e as formatações que nós tivemos na família, nos amigos, na escola, no país, na cultura que a gente vive, no lugar que a gente nasceu, né? Com os parentes. Então a gente criou esse primeiro eu. E esse primeiro eu, ele está totalmente mergulhado naquilo que trouxeram para a gente, naquilo que foi entregue, aquilo que você basicamente criou pouco, né? Claro que há sempre uma relação entre você e as coisas, mas a capacidade de criar em cima daquilo é pequena. Então, eu escrevi aqui, né, trabalhando já em cima aqui eu brinquei aqui que eu estou golemeando, né? Então, eu coloquei aqui que quanto mais centralizado for o ambiente, e a gente está saindo de um ambiente centralizado, né? Mídias centralizadas, mais as pessoas estarão mergulhadas nas suas emoções. Isso tem a ver com a decadência. Esse final de era que a gente está. Porque as pessoas falam, não é uma era de mudança, é uma mudança de era. Bom, se é uma mudança de era, é o final de uma era também. Para começar outra. Então qual é a era que está acabando? É a era em que a gente teve uma mídia concentrada, e na mídia concentrada a tendência das pessoas é que elas tenham menos espaço para poder personalizar suas vidas. De maneira geral, o ambiente colabora. Não é que as pessoas não podem criar mais, mas a quantidade de pessoas que vão viver, né, mergulhadas nas suas emoções é muito maior. E o Goleman fala, né? E aí eu coloquei aqui no artigo, sugiro que vocês leiam, eu criei os 10 mandamentos que o Goleman coloca, né? Então ele diz que aqui no quinto, aprenda a controlar seus impulsos.
não fuja, no sexto, não fuja das emoções, dê nome a elas e conheça-as, não se preocupe de forma exagerada. Quem tem meta, tem tudo. Isso depois eu vou ver, né? No livro que o próximo livro que eu vou comentar é da Angela Duckworth. O nome dela é esse. Eu vou chamar ela Angela das Metas, para facilitar. Então ela vai falar muito sobre a questão das metas, da garra, da perspectiva que você tem de criar uma missão de vida, de criar e de aumentar a taxa do segundo eu. Porque não existe a possibilidade agora eu sou totalmente segundo eu. Não, você aumenta a taxa do segundo eu e vai, a partir da experiência, construindo um projeto de vida. E aí eu acho que existe esse problema, que a gente, quando a gente não tem uma meta de longo prazo, a gente tem dificuldade de hierarquizar os aborrecimentos, reduzir a preocupação com os menores. E tem um desenhozinho que a Ângela das Metas faz, em que ela coloca exatamente isso. Quando você tem uma visão mais ampla, quando você, e aí vem Mark Mason nisso, né? Quando você compreende a morte como uma referência, você não é aquela pessoa que tem a ilusão da imortalidade, a ilusão do mundo sem fim, né? Você faz um projeto de vida. E nesse projeto de vida, se você encontra o que a Ângela chama de habilidades, que é o talento transformado em alguma coisa operacional, e você consegue botar essas habilidades para rodar, sustentável, e a sua vida passa a ter isso, você consegue hierarquizar as coisas que acontecem com você. Aí você diz, isso é muito importante para mim, isso é mais ou menos importante, isso é pouco importante. Sem essa hierarquia, a gente se aborrece porque tropeçou na rua. A gente se aborrece, por exemplo, com esse cara que colocou o cachorro ali, o cachorro para fazer cocô. Eu não me aborreci com ele, eu só comentei e depois fiquei pensando. E estou falando dele aqui sem raiva. Simplesmente ele é uma pessoa com alta taxa de mergulho nas emoções. Ele não consegue, né, a taxa do primeiro eu, do segundo eu dele é muito baixa. E existe uma forte demanda para aumentar a taxa do segundo eu das pessoas nesse novo ambiente mais aberto e descentralizado. É isso, o que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup conceitual, e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir,